E aí, bom, a minha mãe sempre teve uma loja de confecção, roupas, calçados, e tudo que os dois faziam era meramente para pagar as contas em casa, sabe? Meu pai era sempre muito aficionado com estudos, porque ele percebeu que, cara, ele era, segundo ele, o garoto mais inteligente da sala, de matemática. E aí o pai dele, no momento que viu que ele podia conseguir carregar peso, tirou ele da escola para ele poder trabalhar numa olaria de tijolos. Então ele vivia a vida carregando tijolos. O meu pai também já teve uma bicicletaria, foi mecânico de bicicleta. Então assim, nasci em João Molevade, uma cidade bem pequena no interior de Minas. Ali eu fui muito influenciado não só pelos meus pais, mas pelos meus amigos também a seguir aquele caminho mais tradicional de estudo, etc. Pelo qual não tenho nada contra. Eu só observei na época que, peraí, o assunto que eu quero estudar, eu não vi nenhum professor numa faculdade que tenha literalmente o know-how absoluto para me ensinar aquela matéria. Como ficar rico. Não que isso seja um amuleto para o sucesso, mas você já viu algum professor chegando para dar aula de Lamborghini? Não. Pois é, não que seja um amuleto para o sucesso, não que bens materiais sejam isso. Mas é porque já nessa época eu observava que o cara que era dono do supermercado do lado da escola, por exemplo, ou outro empresário que não tinha terminado os estudos de forma completa, era milionário. Sabe, tinha uma rede de lojas, etc. Eu ficava pensando, cara, o que esses caras sabem que eu não sei? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Bem na minha adolescência eu era fascinado com jogos, jogava muito, cara. Mas não era um problema pra você o lance de grana? Vocês não passavam dificuldades? Não, dificuldade assim, não. Eu só não podia comprar aquilo que eu queria. Exato. Os meus pais sempre colocaram comida na mesa, tudo, sempre foram muito, me deram uma educação muito boa. Não tenho nada a reclamar. Meu pai, para mim, um herói. Ele cumpriu com cada uma das obrigações que um homem tem que cumprir para sustentar uma família. Entendi. Ele trabalhava de domingo a domingo e não tinha férias. Trabalhando na prefeitura, inclusive, ele trabalhou por 20 anos com caminhão de lixo. Caramba. Tá? Ele dirigiu o caminhão, ele tinha um caminhão de lixo. 20 anos fazendo isso. E, cara... Você começou a observar isso. Por que esses caras ganham dinheiro e outras esses caras ganham dinheiro? Por que algumas profissões dão dinheiro e outras não? Exato. Pô, eu tinha meio que uma tara, cara, por tentar entender o que aqueles ricos faziam, porque a diferença era, na minha cabeça era muito absurda. Passava um carro, por exemplo, esportivo na minha frente enquanto eu estava indo para a escola e eu perguntava para os meus amigos, cara, como assim? Vocês não ficam intrigados em procurar entender o que aquele cara fez para conseguir comprar aquele carro? Eles, não, você viu o jogo ontem? Entendi. Eu era esse teu amigo aí, quando era criança. Eu era o cara que passou uma Lamborghini, o cara, você viu a Lamborghini? Eu falei, então, mas você viu o jogo ontem, cara? E inclusive eu vi, né? Infelizmente, eu tava lá no estádio e o Corinthians perdeu. Mas daí eu comecei a pesquisar a coisa e tal. Eu gostava muito de jogos nessa época. E eu ficava pedindo pro meu pai e minha mãe uma placa de vídeo para eu conseguir rodar os jogos no computador ali. Para quem sabe que não é, a placa de vídeo é uma peça ali que você tem que ter para aumentar a computação gráfica. E uma placa boa é cara, né? É, cara. Crysis na época, né? Um jogo que saiu aí e tal. Eu era dessa época aí. Mas você era de brincar na rua também? Cara, muito pouco. Não, mesmo? Nunca brinquei na rua. Ficava mais em mesmo? casa. Era o Weirdo, aquele cara mais estranho, Sei, sabe? sei. É mesmo? Então, a galera não... E tímido também ou não? Já era tímido. É. Era tímido. Na verdade, não tímido para as coisas que eu gostava de falar. Pô, se a gente entrasse num assunto aqui como estamos falando agora... Mas você apresentava o trabalho na frente sem problema? Na frente apresentava sem problema. Cara, eu era o garoto mais popular da escola. É? Era. Quem está aí me assistindo, inclusive, vai poder contestar aqui nos comentários. É mesmo? Era o cara mais popular da escola. Mas por quê? Você conversava com toda a turma? Eu zoava pra cacete. Eu ia pra diretoria todo dia, a verdade é essa. De bagunça? Bagunça. É mesmo? Ficava dando mortal pra trás na grama. Aí a diretora não gostava. Cara, eu era um terror na escola. Você tá com quantos anos agora? 27. Pô, na tua época não é do He-Man não, né? Era. Porque ele é o Príncipe Adam, né? Total. Não é total, muito, cara? Muito. Tô esperando no final ele falar, então, amiguinhos, hoje vocês aprenderam? Então, como é que é? Os caras mais velhos estão ligados, né? Como que é no episódio? No episódio de hoje, vocês aprenderam com Vilela o que é quilometragem de mulher. Para! Exato, cara. E você assistia desenho também? Assistia televisão? Assistia televisão, assistia alguns desenhos. E você era com game? Era com game, e aí, como eu não tinha... toda vez o sim do meu pai e da minha mãe para comprar as coisas que eu queria, porque eu era um garoto muito pidão. A verdade é essa. E quanto mais pidão... E teus pais falavam assim, na volta a gente compra também? Não, meu pai falava, pô, vai trabalhar, moleque.
Direto, né? Trabalha e compra, cara. E daí eu resolvi abrir meu primeiro negócio de jogos. Como que era o esquema? Então, comprava? eu dava manutenção em videogames. De Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2. Começou a aprender essa parada? Comecei a aprender em fórum russo, como que eu abria os videogames e dava Sério? manutenção, trocava lá o laser, etc. Cara. E isso para os meus amigos da escola, formatava computadores, instalava jogos nos computadores deles. Eu lembro que o primeiro negócio foi na minha casa. Minha mãe odiou. Por quê? Porque ela era muito aficionada com limpeza, esse tipo de coisa, né? E pegou um canto E lá. aí eu peguei um canto lá no meu quarto, eu fazia as pessoas subirem uma escada para poder eu ter ali na minha janela como se fosse a bancada da minha loja. Sabe? As pessoas iam lá e pediam as coisas e tal. E daí, cara, eu também saía dali para ir na casa das pessoas, formatar computadores, fazer esse tipo de coisa. Então eu já ganhava ali os meus R$15, R$20 e balançava pra minha mãe assim, eu falava, agora eu vou comprar aquela placa de vídeo aí, tá vendo só, eu tô conseguindo. E aí você sacou que, pô, legal esse negócio de ter um dinheiro pra comprar minhas paradas, é isso? Cara, saquei. Se eles tivessem me dado tudo nas mãos naquela época, eu acredito que eu não seria o cara que eu sou hoje.